Graça e paz, amados irmãos. Eu sou a Cristiane Flor e estou como coordenadora da EBD na Primeira Igreja Batista em Parque São Lucas. Oremos ao Senhor. Santo Deus, ó Pai, te pedimos, ó Pai, que fique conosco, ó Pai, nos ensina a tua santa palavra, nos dê a perseverança, ó Pai, para continuar nessa caminhada e o desejo de aprender e de conhecer cada vez mais, ó Pai, o Senhor, cada vez mais conhecer a Ti e estar mais próximo de Ti. Essa é a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. O estudo de hoje é a lição 7, estancando o sangue. O sexto mandamento, né? A referência encontra-se em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, que diz: não matarás. O texto base de estudo da revista está também pautado em Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Eu te convido a aprender mais sobre a palavra de Deus. Introdução. 60 pessoas são assassinadas a cada hora, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. No entanto, o sexto mandamento nos deixa bem claro: matar contraria os princípios do Criador. Assassinar é pecado, é o que diz o sexto mandamento. 2 milhões de pessoas morrem de forma violenta a cada ano no mundo. Estima-se que uma pessoa cometa suicídio a cada 40 segundos. Uma pessoa morre de forma violenta a cada minuto. E 35 pessoas são mortas por hora decorrente das guerras. Cada vez mais os exércitos, policiais e bandidos estão se armando até os dentes. A pergunta que não cala é: por que será que a humanidade insiste em ferir o sexto mandamento? Talvez não passe pela sua cabeça fazer mal a alguém, tampouco matar. Entretanto, por que será que Jesus não apenas alertou sobre este mandamento, mas o potencializou? Em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22, o Senhor Jesus disse: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão está sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Proferir um insulto, odiar ou cuspir é tão letal quanto o efeito de matar. No coração de Deus, no interior do Senhor, não cabe o ódio. O que Jesus nos quer dizer? Por qual razão o Senhor nos ensina o real motivo do sexto mandamento? Jesus sabe que dentro de nós habita a velha criatura. Temos dentro de nós uma fera indomável. Se não a alimentarmos, ela tende a enfraquecer de inanição. Contudo, uma arma na cintura pode levar um ser desequilibrado ao ápice da violência. Jesus espera mais dos seus discípulos do que da lei. Em Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, ele diz: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, que a gente possa pensar, né? Meditar no que Jesus deixou aqui para nós, né? Que esse ato de manter, né, alimentar essa ira ao nosso próximo tem o mesmo efeito letal para Deus do que se a gente realmente derramar o sangue daquela pessoa, né? Porque nós estamos matando aquela pessoa no nosso coração, porque nós não liberamos o perdão, né? Nós não conseguimos manter um relacionamento de proximidade com essa pessoa, não conseguimos fazer o bem, e a palavra diz que não devemos pagar o mal de forma nenhuma com o mal, e sim com o bem.
Então, por isso é tão importante, né, que nós não mantemos, né, não cultivemos essa ira, né, pelo nosso próximo dentro do nosso coração, tá? E que nós sejamos sempre, né, prontos para ouvir, né? É importante a gente ter a paciência, né, de ouvir o outro, dar oportunidade para que o outro se explique, né? Manter uma ponte de diálogo. O diálogo, muitas das vezes, ele consegue trazer a solução para um problema, enquanto que se a gente se deixa levar pela ira, ficamos cegos naquele momento, né? Perdemos a nossa razão. Às vezes a gente pode estar com a razão até dentro da situação naquele momento, mas devido à ira, nós acabamos perdendo por essa razão e a coisa acaba saindo do controle. Então é sempre muito importante a gente usar a palavra de Deus como uma orientação, como conselhos, né? Porque ela está aqui justamente para o nosso bem, para nos orientar, né? Para nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. E a palavra vem dizendo para sermos tardios, né, em irar-se. Vamos dar oportunidades para que o próximo se explique, para que haja uma condição de um diálogo e, através de uma boa conversa, chegarmos a uma conclusão para aquele problema, né? Uma boa conclusão, uma boa solução do problema para ambos, tá? Porque, como a palavra mesmo diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus, porque Deus, ele é imparcial, ele ama os filhos, todos os filhos, tá? Então ele está aqui para ser imparcial e justamente para direcionar e produzir, né, indicar um caminho de paz para ambos, tá bom? Então, assim, vamos ver assim alguns questionamentos aqui. Por que que a sociedade atual violenta, né, este mandamento do não matarás, né? Por que ainda se mata tanto? As respostas a seguir são as interpretações mais prováveis e, uma vez compreendida, podem servir de estanque para essa hemorrágica violência. Tópico 1. O pecado como causa principal. A morte não é um castigo de Deus, mas uma consequência do pecado humano. Leiam Romanos 6, versículo 23. Graças à bondade do Senhor, tal salário não é pago antecipadamente. As primeiras mortes aconteceram no Éden. Adão e Eva, devido ao seu pecado, sofreram também outras consequências por essa desobediência. A principal delas foi a morte, que Deus avisou que aconteceria caso comessem o fruto proibido. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que delas comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, versículo 17. A morte põe fim ao pecado. A morte encerra a possibilidade de pecar. Se Adão e Eva permanecessem no Éden, comeriam do fruto da árvore da vida e seriam pecadores eternos. Do lado de fora do Éden e longe do fruto da árvore que lhes daria vida, teriam a oportunidade de se salvar, arrependendo-se. Permanecendo no Éden, Adão e Eva manchariam a glória de Deus. Portanto, todo pecador terá que morrer, seja naturalmente ou por doenças, assassinado ou até por suicídio. O pecado condenou a humanidade à morte. Todavia, nunca podemos esquecer que o dom da vida e a sentença de morte pertencem a Deus. Quando Caim assassina seu irmão, em Gênesis, né, capítulo 4, versículo 8 e 16, você pode ver essa referência do primeiro homicídio. Quando ele assassina o seu irmão e se arrepende, percebendo a gravidade do seu ato, Deus o livra da morte. Você também pode verificar em Gênesis 4, versículo 15. Ninguém tem o direito de matar, né? Então, no sexto mandamento, Deus ele acaba resumindo em duas palavras, né, o valor e o sentido da vida, né? Quando ele diz não matarás.
Então, esse é um mandamento que honra a vida que Deus nos dá. Ele, como doador da existência, afirma que ninguém tem o direito de destruí-la. Tópico 2. É necessário diferenciar matar de assassinar. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Gênesis 9, versículo 6. Jesus alertou a Pedro: embainha tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Mateus 26, versículo 52. Davi matou Golias, a ameaça viva do seu povo. 1 Samuel 17, versículos 50 e 51. A palavra hebraica usada no sexto mandamento, que você pode verificar nessa referência do sexto mandamento em Êxodo 20, versículo 13 e Deuteronômio 5, versículo 17, é hatsash. Bom, eu não sei se está correta a pronúncia, tá? Mas essa palavra, ela significa assassinar. Literalmente, ela quer dizer um assassinato premeditado, violento de um inimigo pessoal. Assassinar é matar premeditadamente. Então, se pudéssemos traduzir literalmente o sexto mandamento, diríamos que está escrito assim: não assassinarás premeditadamente. Há profissionais que dialogam com a morte em suas rotinas de trabalho. Por exemplo, um bombeiro civil que se lança em um prédio em chamas na tentativa de salvar alguém, mas acaba morrendo no salvamento. O bombeiro não tirou a sua própria vida premeditadamente. Da mesma forma, um policial militar arrisca a sua vida perseguindo meliantes quase sempre. Se porventura falecer em combate, o policial militar não premeditou a sua morte. Todavia, se um policial militar desferir tiros contra um bandido com ódio ou por vingança, na verdade, ele está cometendo pecado e ferindo o sexto mandamento. Vários servos de Cristo e missionários do Reino de Deus deram suas próprias vidas na luta para anunciar as boas novas, mesmo sabendo dos riscos de morte. Ainda assim, dedicaram suas vidas. Romanos 8, 36. Não cabe aqui a autoaniquilação. Aliás, o suicídio é um crime diante dos homens e uma afronta diante de Deus, por ser premeditado. Bom, gente, eu quero traçar aqui com vocês, né, trazer uma reflexão, eu quero traçar um paralelo aqui com vocês em relação a essa questão do suicídio, tá? Eu acho que a pessoa que comete suicídio é uma pessoa que está gravemente doente. Então, se ela está gravemente doente e Deus, ele sonda, né, os corações e as mentes, né, de cada um de nós, ele tem ciência de que aquela pessoa estava doente, né? Ela não estava detentora das suas faculdades, né, normais. Ele não estava são. Então, ele cometeu esse ato de tirar sua própria vida, tá? Eu quero trazer essa reflexão para vocês. Eu vou deixar aqui um exemplo bíblico, tá? Olha, se até Moisés, tá, chegou a desejar que Deus lhe tirasse a vida devido à pressão que o povo exercia, né? Exerceu sobre ele, você pode verificar essa passagem em Números, capítulo 11, versículos 10 até 15. Ele estava tão estressado, tão sobrecarregado, cansado, né? E isso acarreta outros problemas emocionais que ele pede, né, que Deus tire a vida dele. Moisés, né, um profeta de Deus, um homem escolhido por Deus, tá? Então vamos imaginar, olha, se Moisés ele chegou a fazer esse pedido a Deus, que dirá um paciente esquizofrênico, tá? Ou na condição de depressão extrema, que não tem essa mesma força de caráter, né, de um Moisés. Imagine,
Se Moisés ele chegou a pedir que Deus lhe tirasse a vida, uma pessoa nessas condições que eu acabei de citar, vocês acham que eles não podem atentar contra a sua própria vida de maneira definitiva? Olha, eu penso assim, se não somos Deus e não temos nenhuma maneira de medir, tá, a conversão interior do ser humano, nós podemos afirmar categoricamente que alguém que já deu seu testemunho de cristão durante até a sua vida inteira, ao cometer suicídio, realmente ele não era um cristão? Ou será que essa pessoa estava gravemente doente, né? Porque essa doença, né, a depressão e a esquizofrenia e outras doenças, gente, emocionais, elas são muito sutis, muito difíceis de nós, pessoas que não temos conhecimento, tá, médico, tá, esse conhecimento de identificar. Então, eu acho que não cabe a nós a gente fazer esse julgamento. Eu acho que isso é muito particular. Eu também não acho que em todo caso de suicídio, esses suicidas, desculpa, eles premeditaram a retirada da sua própria vida. Eles tramaram. Eu não acho que todos os casos são assim. Nem sempre os suicidas, eles dizem que vão fazer tal coisa. Às vezes não. Muitas das vezes você é pego de surpresa, você nem imaginava que aquela pessoa estava deprimida, porque às vezes as pessoas pensam que estar deprimida é estar chorando, é estar deitado, dormir o tempo todo, e nem sempre é. Há várias reações diferentes. Existem pessoas que ficam extremamente prostradas, outras não, aceleradas, e no entanto estão sofrendo de depressão. Então, não cabe nós não temos esse conhecimento, tá? Essas pessoas precisam ser tratadas corretamente por especialistas, serem acompanhadas. Eu acho que cabe aqui a nós, né, que vimos, né, podemos presenciar um caso de alguém muito próximo a nós, conhecedor da verdade, né, um cristão, e pode vir a tirar a sua própria vida. Às vezes, gente, tem casos de até pastores que têm tirado a sua própria vida, têm cometido o suicídio. Então, essas pessoas, elas não tiveram realmente uma mudança, né, uma conversão. Eu acho que não cabe nós a gente fazer esse tipo de julgamento. É algo muito particular, que só compete, só quem sabe realmente é Deus, tá? O que cabe nós aqui é nós agirmos com amor, né, e com misericórdia em relação a essas pessoas, né? E estarmos atentos aos nossos familiares, aos nossos amigos, nossos irmãos, né? A esses sinais que são muito sutis, ao menor sinal que aparecer que aquela pessoa está com um problema de ansiedade, que ela sofre algum tipo, algum grau, né? Porque existem vários graus de ansiedade e depressão, assim como de esquizofrenia, tá? Então, o menor sinal que a gente possa oferecer ajuda, companhias, se mostrar solícito, tá? E estar junto ali com ele, de ir ao médico e tratar, porque é um problema de doença. E eu creio que Deus sonda, tá, o coração e as mentes. Então, eu acredito que ele age com misericórdia nesses casos, porque uma pessoa que tira sua própria vida, ela não está sã, ela está extremamente doente, tá? Então, a gente precisa agir também com amor nesse momento, tá? Principalmente aos familiares que ficaram, porque é uma situação muito difícil. Coloquem-se no lugar dos familiares, daquelas pessoas que infligiram contra a sua própria vida. Elas carregam um sentimento de culpa muito grande, né? E então que a gente possa ser solícito e agir realmente com muito amor e misericórdia, tá? E pedir a Deus realmente que tenha misericórdia de cada um de nós, tá bom? E estarmos atentos a esses sinais. E isso pode ocorrer com qualquer um, porque é um problema de doença, tá? É uma doença. A diferença é que é uma doença emocional. E há profissionais, né, especializados. Tem os psiquiatras, os psicólogos, eles que vão saber fazer o tratamento e o diagnóstico, principalmente o diagnóstico, para daí traçar o tratamento, tá bom?
Então, que a gente possa fazer a nossa parte. A palavra de Deus é clara, né, em Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, assim, esse versículo é um versículo muito profundo. Ele quis dizer que não há nada que possa separar do amor de Deus, né? Que está em Cristo Jesus. Ou seja, aquelas pessoas que aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, nada pode separá-las do amor de Deus. Nada. Mesmo que elas venham ter cometido um ato, né, tão grave quanto infligir contra a sua própria vida, né? Porque eu creio que essas pessoas estão doentes e Deus age com misericórdia, né? Então, assim, isso é um pensamento meu, tá? Eu estou traçando aqui, estou deixando para vocês uma reflexão e uma ideia muito particular. É o que eu penso, é o que eu sinto, tá bom? E que Deus age realmente com misericórdia nesses casos, casos em que a pessoa infligiu contra a sua própria vida, mas ela não premeditou, ela estava extremamente doente, tá? E isso é Deus que tem o poder de avaliar cada situação, não cabe a nós, tá bom? Eu espero que essa ideia que eu trouxe, essa reflexão, tenha ficado claro aqui para os irmãos, tá bom? O intuito é a gente refletir e aprender juntos cada vez mais. Tópico 3. Não há exceções no sexto mandamento. Não existe nenhuma exceção. O sexto mandamento inaugura uma proibição absoluta: não matarás. Contudo, será que há exceções, por exemplo, para o aborto ou a eutanásia? O aborto é a descontinuação da gravidez, com ou sem a expulsão do embrião, que resulta na morte do feto. A Bíblia esclarece que o nascituro se torna um ser vivo no ventre materno, né? Então, você pode verificar essas referências, né? Que a Bíblia esclarece, né? Que ele já é um ser vivo mesmo dentro lá do ventre da mãe, tá? Você pode ler lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, Salmos 139, versículos 13 até o 16 e Isaías 49, versículo 1. Alguns movimentos insistem em afirmar que no sexto mandamento há exceções para o aborto, pois a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Sim, ela tem direito sobre o seu corpo, mas o nascituro não é uma extensão do seu corpo, é um ser vivo que nele habita. Bom, há também, né, muito debate, muita discussão em relação sobre, por exemplo, o aborto sendo feito após a mulher sofrer um estupro. Eu entendo que uma violência não pode justificar, não deve justificar uma outra violência, tá? Esse ato de estuprar, né, esse estupro que essa mulher sofreu, ela sofreu uma violência enorme, imensurável. Ela precisa ser tratada assim, com respeito, com carinho, com cuidado, com amor. Mas praticar o ato, né, do aborto é exercer uma outra violência em cima de um outro ser, né? Porque é uma nova criatura que está sendo formada ali naquele ventre, tá? Então, eu não acho que uma violência justifica a outra. Como a palavra mesmo diz, a gente não deve pagar o mal com o mal, e sim com o bem, tá? Então, segundo o autor, né, que escreveu no site da UOL, né, sobre batimento cardíaco, né, de fetos, né, você pode ler depois, eu vou deixar o link, tá o link aqui no vídeo, tá? Então, segundo Shakur, pesquisas recentes revelaram que o coraçãozinho do bebê pode bater pela primeira vez já aos 16 dias de gravidez. Porém, em geral, só é possível ouvir essas batidas a partir da 5ª semana de gestação, com o uso, né, de um aparelho de ultrassom
ou outros, né, aparelhos, né, mais atuais, mais tecnológicos, né, que existem inúmeros agora, né? Enfim, então o que a ciência, né, tá aqui dizendo, né? Que aos 16 dias de gravidez já há vida, porque o coraçãozinho já está batendo, tá? Então, normalmente a mulher ela só identifica que ela está grávida 30 dias depois da data da sua última menstruação. É o normal, ou seja, nesse intervalo já está sendo formado, já está tendo batimento cardíaco, já está ocorrendo a formação cerebral, né? Então, quem tiver com mais curiosidade a respeito sobre, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui, tá no vídeo, tá? Quem estiver vendo o estudo da revista ou no celular ou pelo computador, vai ter como ver o link que eu vou deixar aqui, tá? Para ter mais informações. Então, não é só a palavra de Deus que está falando. A ciência vem e já confirma. Então, é uma outra vida, é um serzinho inocente que está ali, né? E que não pode pagar, não deve pagar por um ato violento que a mãe sofreu, né? Então, vamos continuar aqui. Com a não autorização do aborto, muitas mulheres recorrem a clínicas clandestinas, acarretando problemas graves de saúde. É um outro erro, né, que ocorre. Essas clínicas clandestinas, sem estarem corretamente, né, credenciadas, estruturadas, né, e ocorrem graves problemas de saúde na vida dessas mulheres que procuram. Muitas das vezes essas mulheres perdem a sua vida. Então, assim, um erro não justifica um outro erro, né? E essas clínicas são casos de polícia, devem ser investigadas, fechadas, para que não ocorram esse outro erro, né? Essa outra violência. As mães pobres são forçadas a dar à luz aos seus filhos, né? Esse é um outro argumento que é empregado, tá? Mas existem métodos contraceptivos e campanha do Ministério da Saúde, né, que doam anticoncepcionais e alertam contra a má utilização desses métodos, né? Há postos de saúde, né, que você pode ir lá e ter acesso a esses anticoncepcionais, esses métodos intraconceptivos, né? Então, não há necessidade de ficar, né, gerando crianças uma atrás da outra sem um planejamento adequado, um planejamento familiar, tá? Então, é assim, um erro não pode justificar o outro, tá bom? Então, portanto, realizar um aborto ou ajudar alguém a realizá-lo é homicídio. Da mesma forma que a eutanásia, né? Eutanásia é a conduta de retirar a vida de alguém que está num estado terminal, né, beirando a morte, ou que está sujeita a dores muito grandes, sofrimentos físicos, né, uma situação intolerável, tá? A Bíblia diz: não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Você pode ver essa passagem em Êxodo 23, versículo 7. Por mais que você esteja vendo o sofrimento de alguém muito próximo de você, isso não te dá o direito de você retirar a vida com a justificativa de estar amenizando o sofrimento dessa pessoa, mesmo que essa pessoa venha ali pedir, né, fazer esse pedido desesperado para você. Isso não lhe dá o direito. O que você pode fazer é procurar de alguma forma, né, com os médicos e enfermeiros, situações que possam ajudar a trazer algum tipo de conforto a essa pessoa. Você está presente, está solícito, orar por essa pessoa, interceder, mas retirar a vida jamais. A vida pertence a Deus. Ele é o doador da vida. Tirar a vida de alguém através de assassinato é usurpar a autoridade do Criador. Nossa função como imagem e semelhança de Deus não é assassinar, mas ajudar as pessoas a viverem, tá? Então, em Hebreus, capítulo 10, versículo 24, diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Então, assim, o nosso trabalho aqui, nosso papel é ajudar
Como que eu ajudo? Eu estando próximo, eu estando ali pronto, né, a fazer o que for possível, tá? O que está ao seu alcance, tá? E orar, amar realmente, né? Até o momento final, tá bom? Mas tirar a vida não é seu papel. Esse papel de dar a vida e retirar pertence somente ao Deus Criador, o nosso Senhor, tá bom? Para pensar e agir. Você seria capaz de matar alguém para defender a sua família? Se você tivesse a oportunidade de desarmar um assassino que aponta a arma para um ente querido, qual seria a sua reação? Bom, são duas perguntas, né? Dois questionamentos aqui para que a gente possa refletir. E, sinceramente, eu peço a Deus que nos livre de passar por tal situação, porque é uma situação muito difícil, né? É algo que no calor daquele momento a gente precisa pedir muita misericórdia, né, de Deus sobre nossas vidas e muita direção dele, muita sabedoria. Então eu peço a Deus que nos livre, né, desse mal, que a gente nunca tenha que passar por uma situação como essa, desses dois questionamentos que eu deixei aqui. O próximo questionamento fala o seguinte: como estancar esse banho de sangue oriundo do caos social? Criando mais leis ou anunciando a paz que excede todo entendimento humano? Então, assim, eu vou deixar para vocês aqui o que eu penso, tá? Eu acho que as duas formas. A gente precisa falar, anunciar a paz, porque é o nosso papel. Nós temos esse dever, né, de pregar o ID, as boas novas, para todo aquele que ainda não conhece. Então, é anunciando sim a paz, que vai exceder, ela excede todo o entendimento humano, né? Mas também criando leis justas, né, e eficazes, tá? Porque as pessoas cometem erros, né? E as leis existem justamente para que haja um equilíbrio na sociedade, para que haja uma norma, né, a ser seguida, né? Para que não seja um caos pior do que nós já vivemos, tá? Então eu acredito que essas duas coisas, criando leis, sim, eficazes, equilibradas e principalmente anunciando a paz de Cristo, tá? Muitos nesta sociedade defendem que bandido bom é bandido morto. Você também pensa dessa forma? Você pensa assim? Eu espero que não. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela diz: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Romanos 12, versículo 2. Olha, se nós cremos, tá, que Jesus transforma vidas, que a salvação é para todo aquele que nele crê, então nós precisamos compreender que estas pessoas que também cometeram esses delitos, elas podem vir a vivenciar toda essa experiência, tá? De aceitar a Jesus como seu Salvador e o pensamento dela, tá? Ser transformado, tá? Esse entendimento dela ser transformado. E aí sim, ela experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, tá bom? Então, se eu creio nisso, eu preciso também compreender que essa é uma experiência que todos podem ter acesso, desde que essa pessoa aceite Jesus como seu único e legítimo Salvador, tá? E aí sim vai ocorrer o que em 2 Coríntios 3, versículo 18 fala: "Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor", né? Então, o nosso papel aqui é falar do Evangelho,
é orar por eles, é ensinar, tá? Com o nosso modo de vida, né? É eu agir realmente como um cristão deve ser. O sal da terra e a luz do mundo. Ser exemplo. Vivenciar realmente o que Cristo nos ensinou, que é o amor, tá? Isso tudo que eu estou falando não significa que essas pessoas que cometeram esses delitos, elas não devem cumprir as penalidades legais, tá? Elas erraram, elas precisam pagar, mas isso demonstra à sociedade que o dom da vida pertence somente ao Criador. Somente Deus tem o poder de gerar a vida e também retirar. Não cabe a nós. Então, eu não sou a favor da pena de morte, de maneira alguma. Porque se eu creio que Cristo transforma, ele tem o poder de transformar a vida das pessoas, né? E que ele morreu por todos, o sacrifício que ele fez na cruz foi por mim, foi por vocês e por aqueles que estão aqui no mundo ainda cometendo delitos, sim, porque eles ainda não conheceram essa verdade que liberta, tá? Então, nós precisamos realmente agir como a palavra fala, vivenciar o que a palavra fala. Não podemos apenas fazer discursos, nós precisamos agir dessa forma, tá? Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6 diz: o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Então, ele é detentor de todo o poder. É ele que retira a vida, mas ele também guarda a vida, preserva a vida de cada um de nós. Ele faz descer a sepultura e, com a graça imensurável que ele derramou sobre nós, ao descermos da sepultura, ele também tem o poder de resgatar. Todo aquele que aceitar o seu Filho, Jesus Cristo, como único e verdadeiro Salvador, ainda que tenha descido à sepultura, ele viverá. É isso que nós cristãos devemos pregar, né? Devemos ensinar, devemos viver. Queridos, essa foi a lição de hoje. Eu espero em Deus que eu tenha conseguido trazer boas reflexões para vocês. Essa foi uma lição maravilhosa que me trouxe muito prazer em estudar, né? Porque eu estudo muito aqui, né? E aprendo muito quando eu estou aqui falando, né? Gravando essa aula para vocês. E louvo a Deus pela oportunidade, porque traz, cada vez que a gente lê a palavra do Senhor, a gente consegue trazer grandes reflexões e melhorar a nossa experiência, ver um crescimento espiritual. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Então, essa foi a lição de hoje. Que Deus os abençoe, permaneçam em Cristo e Ele permanecerá em vós. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!